Bom, galera, estamos de volta com a segunda parte de aula de hardware e software, na qual iremos abordar agora sobre o conteúdo, sobre o conceito de armazenamento. Bom, quando se trata de armazenamento, pode-se cobrar duas coisas. Primeiro, entender o que seria um disco de leitura e um disco de leitura e escrita. E segundo, qual é o seu tamanho, tá? Bom, e isso, gente, é aplicado tanto para CD, quanto para DVD, quanto para Blu-ray, que é a nova mídia, mídia ótica, né, com grande capacidade. Bom, primeira coisa que você tem que ter noção, qual é a diferença entre CD-R e CD-RW? O R, gente, significa read, e o read significa leitura. Então, uma vez que você utiliza um tipo de CD-R ou um DVD-R, o que vai acontecer? Você gravou o arquivo, e você não pode mais alterá-lo, certo? Então, uma vez que você gravou, não se pode mais fazer nada. Quando você tem um CD-RW, esse RW significa read, assim como anteriormente citado, e significa writer, leitura e escrita. Quando você tem esse tipo de CD, você pode gravá-lo, você pode formatá-lo, você pode gravá-lo novamente. Essa é a grande diferença. Então, CD-R, somente leitura. CD-RW, leitura e escrita. E isso também se aplica a DVD. A segunda parte que pode se cobrar em questão de concurso público também é o seu armazenamento. Ah, mas como assim armazenamento? Para isso, eu vou abrir um parênteses aqui e você precisa entender, gente, uma tabelinha básica, tá? Primeiro, quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento, tá? Quando se fala em byte, eu estou falando de armazenamento. E você precisa estar atento em três nomenclaturas. Nós temos megabyte, nós temos gigabyte e nós temos terabyte. Os seus respectivos acrônimos MBzinho, GBzinho, TBzinho. Toda vez que tiver MB, megabyte, GB, gigabyte, TB, terabyte. E se tiver algum dispositivo com essa nomenclatura, significa que ele é para armazenamento. E nós sabemos que se citar parte interna do computador, quais são os dois dispositivos que permitem armazenar? Memória RAM e HD. Então, logicamente, que a unidade de medida deles é megabyte, gigabyte, terabyte. Quando você também trabalha com HD externo, cartão de memória, que mais? Pendrives, ele também possui essas nomenclaturas. E o que você precisa saber? Quando você trabalha com megabyte, você trabalha com informação em milhão. Em milhão. Em milhão. Tudo bem? Então, 1 megabyte seria uma informação em milhão. 10 elevado à sexta. Quando você trabalha com gigabyte, a informação ela acrescenta-se 1000 vezes. Então, aumenta-se 1000 vezes. Então, você trabalha com milhão. Tudo bem? E quando você trabalha com terabyte, você trabalha com trilhão. Professor, ficou meio vago. Então, você vai aprender o seguinte. O nome João, ele possui 5 bytes. Ah, mas como assim ele possui 5 bytes? Simples, gente. J é um byte, O é um byte, A é um byte, O é um byte e o tio também é um byte. Então, quando eu falo para vocês, quando eu digo para vocês que eu tenho um pendrive de 1 megabyte, por exemplo, significa que eu consigo armazenar 1 milhão de bytes, 1 milhão de caracteres. E os caracteres podem ser textos, pode ter símbolos, até o próprio espaço ele ocupa espaço. Se você digitar uma senha no Facebook, por exemplo, espaço, 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 ele vai armazenar também. Então, quando eu tenho um pendrive de 1 GB, eu consigo armazenar
1 milhão de bytes. Quando eu tenho um pendrive de 1 terabyte, eu consigo armazenar 1 trilhão de bytes. Bom, sabemos o conceito básico, certo? Agora vamos aplicar isso nas mídias de armazenamento. Como que eles cobram nas questões de concurso? Ele pergunta se você tem noção, tá? Noção de armazenamento de dados. Então imagine só, você trabalha lá na Polícia Civil, né, do seu respectivo estado, e aí você tem uma blacklist, que é uma lista negra com o perfil de todos os criminosos, por exemplo. E aí o concurso vai te perguntar o seguinte: sabendo que você tem uma lista de 5 GB, em que dispositivo único você vai conseguir armazenar? Aí vejam só, para isso você precisa saber quanto que cada dispositivo consegue armazenar. Então, viu que preciso ter o conceito de que seria byte, e eu preciso saber também aqui qual que é a média de armazenamento. E o CD, por padrão, é 700 MB. E agora você já sabe o que é MB. Então, ele consegue armazenar 700 milhões de bytes. O DVD, 4,7 GB. Tudo bem? E o Blu-ray? O Blu-ray é a evolução. Não é muito utilizado no Brasil porque ele é caro. Normalmente não vale a pena comprar um Blu-ray. Então, ele começa com 25 GB. Tem versões de 50 GB. E até 100 GB. E aí eu vou pegar a questão de concurso que eu acabei de citar anteriormente. Se eu tenho uma lista de 5 GB do blacklist, da lista dos criminosos, aí ele cobra para você o seguinte: em que tipo de mídia dessa eu consigo armazenar? O CD eu consigo? Não, porque é 700 MB. Ah, mas 700 MB é maior que 5. Lembra por que nós temos que aprender? Informação em milhão, informação em bilhão. Então, milhão ele é menor que bilhão. Logicamente que eu não consigo armazenar em um CD. Vamos para o DVD. Eu falei que é 5 GB. Então aqui, logicamente, você já pode excluir. E, logicamente, que o único dispositivo que consegue armazenar, né, armazenar esse tipo de informação é o Blu-ray. Ah, professor, mas e se tiver acima de 100 GB? O único dispositivo que consegue armazenar acima de 100 GB é o HD. Uma coisa interessante também, o acrônimo de Blu-ray é BD, tá, gente? É BD. Então, CD, DVD e BD, de Blu-ray, de disco, tudo bem? Então, vamos responder uma questão para massificar nosso conhecimento? Questão que aconteceu no IF de Tocantins, no ano de 2016, e ele pergunta a seguinte questão: o usuário de um microcomputador precisa armazenar uma cópia de segurança. O que é cópia de segurança? Backup. De um conjunto de arquivos, cujo tamanho total é de 400 GB. Esse conjunto de arquivos poderia ser armazenado em um único, então significa que só posso utilizar um só. DVD não, né? Porque DVD é 4.7. Memória ROM. Professor, nem sei o que é memória ROM. Memória ROM é a memória de leitura. Mas essa você poderia utilizar por eliminação, porque você não armazena nada nele, nada. HD. Opa! O HD eu posso armazenar, mas vamos ver os respectivos. O Blu-ray eu consigo armazenar? Não, porque o top do Blu-ray é 100 GB, certo? Elimina-se também. CDR, aí piorou, que o CD é o pior de todos. Então você poderia ficar em dúvida na memória ROM e no HD. Só que nós sabemos que para armazenamento é o HD. Então você poderia marcar aqui tranquilamente. Memória ROM, o senhor não explicou, professor, anteriormente. Memória ROM é uma memória de leitura, memória de fábrica. Então, você poderia utilizar todo o conceito que a gente aprendeu, porque essa você poderia eliminar. Tudo bem? Então, o HD é o dispositivo, né, que acima de 100 GB você consegue armazenar. Continuando abordando sobre questão de armazenamento, nós vamos ter essas pecinhas aqui. Né? Esse é o HD, né? O HD normal. Esse é o pendrive.
esse é um HD externo e esse é um cartão de memória, tá? Pode-se cair no teu concurso, quando se trata sobre esses assuntos, duas coisas. Perguntar sobre o seu armazenamento, né? Que já citamos anteriormente na questão, e pode cair também sobre a tecnologia que ele utiliza. A tecnologia que eles utilizam é chamada de Plug and Play. O que é essa tecnologia Plug and Play? Vou até anotar aqui para vocês. Plug and Play. O que seria a tecnologia Plug and Play? Conecte e reconheça. Aí eu quero que você faça uma pausa na aula e imagine, você conecta o seu pendrive ao seu computador. Você precisa instalar qualquer tipo de software? Não. Por que você não precisa instalar nenhum tipo de software? Porque dentro da tecnologia USB que esses dispositivos possuem, por exemplo, né, tirando o cartão de memória que pode ter um adaptador, né, ele tem a tecnologia que você vai conectar e ele vai reconhecer. Por exemplo, você pode citar aí mouse, teclado também, que pode utilizar esse tipo de tecnologia, assim como esses supracitados, tudo bem? Então, ele tem essa tecnologia que você conecta ao seu computador e ele já reconhece automaticamente. Outro conceito que pode se cobrar. Existe um limite para armazenamento de dados, de pastas? Não. As bancas costumam falar o seguinte, um pendrive só consegue armazenar 100 pastas. Isso está errado. Um HD só consegue armazenar 100 pastas. Não. O que define é a quantidade de armazenamento, que é aquela tabelinha que nós aprendemos anteriormente, gigabyte, terabyte. Então, se eu tenho 1 terabyte, nossa, eu posso armazenar 1 milhão, 1 trilhão de pastas, por exemplo, né? O que vai definir é o seu tamanho. Para massificar teu conhecimento, vamos responder essa questão, gente. Da Defensoria Pública do Estado de Roraima, né? A banca realizadora foi a FCC, e ela cobra o seguinte: os pendrives são dispositivos utilizados principalmente para armazenarem arquivos que podem ser transportados e manipulados em outros computadores. Os pendrives normalmente devem ser conectados a entradas PS2? Pelo amor de Deus, né? Nós aprendemos na primeira parte da aula de hardware que PS2 era para teclado e mouse. E para deixar mais errada a questão, ele fala que o gabinete é CPU. E muitas pessoas vão marcar essa questão, gente. Sabe por quê? Vai imaginar, eu conecto o meu pendrive na CPU. E não é na CPU, porque CPU é o processador. Então, essa está completamente errada, tudo bem? Vamos para a próxima? Não podem ser formatados, ou seja, não poderão ser mais usados quando ficarem cheios. Bom, quer dizer que você tem um pendrive na sua casa, você conectou no computador, está cheio, não consegue mais utilizar nada. Você perdeu o pendrive, vai jogar ele fora? O que você faz? Você pega o arquivo que você não utiliza mais, faz um backup ou exclui e coloca novos arquivos. Então, você também pode eliminar essa questão. Bom, são reconhecidos automaticamente ao serem plugados ou ao serem conectados. Opa, liga o sinal de alerta, porque essa aqui até então está correta. Mas concurso público, gente, você não pode parar na terceira assertiva, você tem que ir em todas. Por quê? Pode haver questões que está 50%, outras questões 75% e outras questões 100%. Então você tem que verificar as outras alternativas. Bom, a próxima alternativa fala o seguinte: podem conter no máximo 50 pastas. Aí eu já paro. Por quê? Eu expliquei para vocês que não tem quantidade. O que vai mandar é o seu armazenamento. Se eu tiver um pendrive muito grande, eu posso colocar 100, 200, 300, enfim. Então você já pode eliminar também. E aí, substitui os HDs. Aí eu já paro na hora. Por quê? Porque o dispositivo de armazenamento, ele fica externo, ele não fica interno no computador. Ou você já parou alguma vez e falou o seguinte: eu não quero mais usar o HD da minha máquina, não gosto mais do HD. Vou tirar ele, vou botar um pendrive. Gente, não tem como fazer um negócio desse, certo? Então, você pode eliminar essa aqui sem olhar, tudo bem? Então, logicamente que sobrou quem? São reconhecidos automaticamente ao serem plugados, tudo bem? Outra coisa importante quando se trata de pendrive, ele pode falar o seguinte, que o pendrive é interno. O pendrive não é interno, o pendrive é externo, tudo bem? Bom, então, gabarito alternativa C. E aí a gente finaliza o assunto sobre armazenamento e começamos a
abordar o assunto de software. Bom, para eu entender o que é os tipos de software, eu preciso relembrar, né, o conceito de software. Hardware foi tudo que nós citamos anteriormente. E agora a gente vai citar tudo que é software. Hardware é toda a parte física e software é toda a parte lógica. Você sabe que existe, mas não pode tocar. Vamos relembrar? Isso aqui é um PowerPoint, certo? Esse PowerPoint eu estou vendo ele, mas eu consigo tocar? Não consigo, né? E existem 3 tipos de softwares que caem no teu concurso público, tá bom? Existe o software base, tá? Existe o software aplicativo e existe a categoria utilitário. Professor, para que serve cada um? Bom, você tem que colocar o seguinte, quando alguém fala, por exemplo, que a família tua é a base sua, certo? O que se passa na sua cabeça? Não é algo que é essencial? Então, o que é algo essencial para o computador funcionar? O sistema operacional, o SO. Sem ele, gente, nenhum aplicativo funciona. Nenhum aplicativo funciona. Quer ver um exemplo? Se não tiver um sistema operacional, né? E aí eu coloquei os 3 que caem em concurso, Windows, Macintosh e Linux. Você não consegue instalar o Word, você não consegue instalar o Excel, você não consegue abrir a internet, você não consegue fazer nada. Ah, mas por que eu não consigo fazer nada? Porque esse tipo de software é a base para o funcionamento do computador. E isso também se aplica-se a Smart TV, a smartphone, enfim, qualquer dispositivo, qualquer computador, né, precisa de um software base que é o sistema operacional. Bom, todo mundo se fala muito na palavra aplicativo. O WhatsApp é um aplicativo? Sim, o WhatsApp é um aplicativo. Mas você sabe o que é um aplicativo? Aí é aquele momento, né? Cri, cri, cri. O aplicativo, gente, nada mais é, que vou até anotar isso aqui, é um software que tem uma funcionalidade específica. Então ele só serve para uma coisa só, diferentemente do sistema operacional. O sistema operacional ele permite gerenciar hardware, que eu vou explicar mais à frente, ele permite fazer tudo que você quiser dentro do seu computador. Só que o aplicativo, ele é específico. Por exemplo, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, eles são específicos para a navegação na internet. Ou alguém já conseguiu abrir o Google Chrome e começar a digitar um texto no Word? Não tem como. Ele só serve para navegar na internet. Quer ver um exemplo? Você consegue navegar na internet utilizando o WhatsApp? Não consegue. Por quê? Ele é um aplicativo somente para comunicação. Então, de modo bem simples, se perguntar o que é um aplicativo, ele é algo específico. Ele só vai fazer uma funcionalidade somente. Tudo bem? E nós temos os utilitários. Para que serve um utilitário? Utilitário, gente, ele serve para proteger ou melhorar o funcionamento do seu computador. E aí nós podemos citar aplicativos, na verdade, softwares de backup. Ah, o que é backup? Cópia de segurança. Por exemplo, o software que permite que você salve os arquivos do seu computador em outra máquina ou na nuvem, ele está protegendo o seu computador. Se acontecer algum incidente, algum sinistro, você não vai perder as informações. Outro exemplo de softwares utilitários. Compactadores de arquivos, na qual a gente pode colocar WinRAR, WinZip. Ah, o que seriam esses compactadores? Imagine só, você tem aqui uma sala de 10 metros quadrados. Você tem que procurar essa caneta. Você vai conseguir encontrar essa caneta, certo? Só que ele vai demorar um pouquinho de tempo. Agora, imagine se você pega essa mesma sala e diminua ela em 5 metros. Certo? E você tem a mesma caneta. Você vai conseguir encontrar ela? Vai. Só que o espaço é menor e você consegue manipular ela de forma mais coerente. Para que servem os compactadores agora aplicando o conceito que eu acabei de falar para vocês? Normalmente e-mails, né? Ele tem um tamanho, acredito eu, creio eu, que seja 5 megabytes. Então se eu tenho uma foto de 7 megabytes, né, eu não consigo enviar por e-mail. Então o que eu preciso fazer para enviar essa foto via e-mail? Eu preciso compactá-la, utilizando um aplicativo de compactação, que nós podemos colocar aqui WinRAR, WinZip,
né? E o próprio Windows, ele permite fazer isso sem a utilização de nenhum software. E quando você clica nesse aplicativo, ele gera uma extensão que nós vamos ver lá na frente que extensão é essa do arquivo compactado. Mas eu preciso saber para que serve um arquivo compactado. Significa que foi diminuído, né, o seu tamanho. Mas uma coisa interessante, você diminui o tamanho do arquivo, só que você não perde o conteúdo da informação. Lembra-se do conceito que eu falei? Eu tenho essa caneta estava numa sala de 10 metros. Eu diminuí a sala e eu continuo tendo a mesma caneta. Então esse que é o conceito de um compactador de arquivo, tudo bem? Agora, eu vou até colocar aqui, e vou abrir um parênteses para vocês, sobre desfragmentador de disco, tá? Que você precisa também entender o conceito de como ele funciona, porque algumas bancas costumam cobrar. O desfragmentador de disco, gente, ele é um software que permite melhorar a performance do computador. Como se trata isso? Ele atua no HD. O HD ele é um disco. Então, o HD, ele é dividido em 3 partes. Nós temos as trilhas, os setores e os clusters. Esses quadradinhos é a menor unidade de informação, que a gente chama de cluster, tá? Então, deixa eu colocar as trilhas aqui também. Não ficou muito bom em desenho, tá, gente? Eu sou péssimo em desenho. Mas vamos só entender o conceito. Imagine só que você tem aquela foto bonita sua do perfil do Facebook. E aquela foto bonita do seu Facebook, ela pode ter vários clusters, que são vários espaços aqui, utilizados no HD. E normalmente você não costuma deixar essa foto do Facebook por muito tempo. Você vai, baixa outra foto, né? Vai, baixa outra foto, e essas fotos vão ocupando os clusters, né? Vão ocupando os espaços no HD, que é essa parte que eu estou preenchendo. Aí você falou, poxa vida, né? Passam-se 2 meses e fala assim, como que eu pude colocar uma foto tão feia no Facebook? Aí você vai lá no seu computador e apaga essa foto. Você apagou a foto. O que acontece? O HD, quando você salvar uma nova foto, ele não vai salvar nesses espaços que ficaram em vazio. Ele vai salvar sequencialmente. Então, ele vai salvar aqui, vai salvar aqui, vai salvar aqui, vai salvar aqui, até retornar no espaço vazio. E queira ou não, tem pessoas que trabalham com muitos arquivos. Eles apagam, excluem, colocam coisas novas, excluem, colocam coisas novas. E o que acontece? Pegando aquele mesmo exemplo que eu falei do canetão, imagine o HD como se fosse essa mesma sala de 10 metros quadrados. E você precisa procurar essa caneta nessa sala de 10 metros quadrados. Você vai encontrar ela? Vai, mas vai demandar um pouquinho de tempo. Agora, falar que nem cuiabano fala, né? E se você adiodasse, se você juntasse esses espaços em brancos, de modo que sabemos que esses 4 espaços, eles estão o quê? Vazios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar para cá, de modo que vai ficar dessa forma o HD, ó. Então, agora eu não vou ter esse espaço vazio, eu vou ter todo esse espaço preenchido, certo? E aí, os 4 espaços que eu retirei, vai ficar onde? Para lá. Então, quando o HD passar a sua procura, ele vai procurar em todos os lugares preenchidos, todos os lugares preenchidos, todos os lugares preenchidos. Então, vai ficar muito mais fácil ele encontrar. É como se ele fizesse o seguinte, bom, eu tenho uma sala de 10 metros, mas eu não ocupo esses 10 metros. Eu vou pegar e diminuir essa sala. Vou colocar uma divisória, por exemplo, e procurar somente na onde eu quero. Então, eu pego esse HD que era de 10 GB, né, e vou colocar em 5 GB. E aí, eu vou colocar todos os arquivos que eu procurei. Então, o que acontece? Não vai ser mais fácil você achar esse canetão numa sala de 5 GB? Com certeza vai, do que eu procurar numa sala de 10, porque eu teria mais espaço para procurar. Então, o que o desfragmentador de disco faz? Ele pega
todos esses espaços em brancos e vai fragmentando, vai juntando com todos os arquivos que estão realmente no seu computador. Então, essas lacunas que são deixadas em branco no HD são o quê? Eliminadas. Então, isso facilita na procura dos dados. E é isso que faz o desfragmentador de disco. Ele faz uma limpeza do disco, de certa forma. Ele vai juntando os espaços em branco. Tudo bem, gente? Então, matamos o desfragmentador de disco. E outro que faltou colocar aqui é o antivírus. O antivírus, gente, ele serve para identificar, neutralizar e até excluir pragas digitais. Então, todos esses softwares são utilitários. Tanto o software de backup, compactador de arquivo, desfragmentador de disco, que vai melhorar a performance do HD, e também o antivírus, tudo bem? Então vejam que não existe só um tipo de software, existem categorias de software. Software base é essencial para o funcionamento do computador. Aplicativos são específicos. E utilitários permite melhorar ou proteger o computador. Tudo bem? Agora eu vou explicar sobre o sistema operacional que ele cobra também, tá? Essa parte. Ele pode perguntar que categoria é o sistema operacional, e você já sabe que o sistema operacional ele é um software base. E ele pode perguntar também, gente, para que serve um sistema operacional? Um sistema operacional tem duas funções. Tá? Duas funções básicas. Eu chamo de IHC. Professor, o que significa IHC? Interação humano-computador. Então, o sistema operacional, para você ficar com fácil compreensão, ele é um tradutor, gente. Ah, professor, mas como assim tradutor? Simples. Você é o usuário, né? Você é o homem. Você entende binário? Professor, nem sei o que o senhor está falando. O computador ele entende uma informação só, 0 ou 1. Essa linguagem é chamada de binário. E quando você vai abrir o Facebook, quando você vai abrir o site da LAC, você digita 0 e 1? Não. Eu clico no ícone, eu digito a URL, texto, e ele abre para mim. Então, quem está fazendo essa tradução? É o sistema operacional. Ele pega a sua informação, converte para binário e manda para a máquina, para o computador executar. Ela pega, executa em binário e transforma em interface gráfica e manda para ti. Então, se não fosse o sistema operacional, nós teríamos que aprender a linguagem binária. Então, vejam só como ele é importante. Ele faz a interação entre o homem e o computador. Bom, além de fazer a interação entre o homem e o computador, o sistema operacional também ele é responsável por gerenciar. E ele gerencia o que, professor João Kleber? Ele gerencia todo o hardware e todo software que existe no seu computador. Então, digamos o seguinte, se a impressora está conectada ao seu computador, é porque o sistema operacional está gerenciando ela. Se o mouse está conectado ao seu computador, é porque o sistema operacional está gerenciando ele também. Se você consegue instalar o Word, é porque o sistema operacional está gerenciando. Se você consegue conectar à internet, é porque o sistema operacional está gerenciando. Agora melhorou para você entender o porquê que o sistema operacional é chamado de um software base. Porque simplesmente, gente, ele faz tudo para você. E existem 3 sistemas operacionais que mais cobrem concurso. Nós temos o Windows, o Macintosh e o Linux. Tudo bem? Então, aprendemos aí para que serve o sistema operacional. Ele serve para fazer a comunicação entre você e a máquina. Ele faz a interação
gráfica e ele converte em binário para a máquina executar. Ela transforma em binário, ela faz o processo inverso. Além disso, ela faz a parte de gerenciamento. Mas ela gerencia apenas uma coisa? Não, gente, ele gerencia tudo que for de hardware e tudo que for de software. Tudo bem? Vamos responder uma questãozinha para massificar nosso conhecimento agora. Deixa eu apagar aqui para facilitar a visualização de vocês. Questão muito boa da FGV, diga-se de passagem, tá? Bom, e ele fala o seguinte: sistemas operacionais, a exemplo do Windows, possuem funções e características que os distinguem de outros tipos de software. Bom, as opções a seguir apresentam funções típicas de um sistema operacional. A exceção, pelo amor de Deus, olhe a interpretação de texto. Exceção significa que não é. Tudo bem? Então, muita gente passa o olho e não visualiza isso. Porque aqui vai ter várias funções do sistema operacional. Então, o cara vai ler a primeira, vai ver que essa é uma função do sistema operacional e já marca, sendo que não fez a interpretação adequada, tá? E isso não se aplica somente em informática não, tá, gente? Em qualquer disciplina. Fiquem atentos, porque eles colocam exceção, somente, a que não é, a incorreta. Tudo bem? Então, vamos seguir o conteúdo. O sistema operacional, ele gerencia as permissões de acesso aos arquivos? Claro que sim. Se tem um arquivo dentro do computador, é porque existe sistema operacional. E se existe sistema operacional, ele gerencia sim. Só que ele pediu exceção, aqui não é, então você elimina esta. Ela inicia os aplicativos? Com certeza sim. Os aplicativos não são software. E lembra, para existir o Word, eu não preciso de ter um sistema operacional? Sim, sim. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.